começando mais um Pode na Casa? Pode. E hoje estamos de volta para falar um pouquinho mais sobre escola japonesa e férias de verão, né? O que temos aí? Mas a gente comentou muito na última vez, né, Lúcia, sobre como que funciona, né, na escola japonesa, quais os tipos de trabalhos que a gente tem que oferecer para as crianças terminarem no tempo recorde de 40 dias, qual que é a carga de tanto serviço para ser feito. As tarefas. Todas as tarefas escolares. Todas as tarefas escolares. E aí, hoje a gente aproveitou, né, que aqui na Casa 4 nós estamos tendo, né, a semana de ajuda para as tarefas escolares, onde as crianças trazem seus materiais e a gente trabalha com elas dá andamento a todas as tarefas para que elas terminem sem dificuldade, ou seja, com facilidade, com mais facilidade, para que elas entendam o que elas estão fazendo. Então, além do reforço escolar, a gente ajuda para que elas consigam terminar essas tarefas a tempo, de entregar no prazo certo, porque como a gente falou da outra vez, tem os trabalhos de concurso, né, Lúcia? E hoje a gente trouxe uns aqui para mostrar também, daqui a pouco a gente vai estar mostrando, né? E só para a gente dar um start também sobre esse assunto, o que é que nós podemos falar desse momento que a gente está passando? O calor continua terrível, né, Lúcia? As crianças, elas se mostram sempre animadas, né? Eu não vejo nenhuma criança reclamando de calor, elas sempre estão querendo fazer, se interessando, curiosas. Curiosidade é uma coisa fantástica, né? A curiosidade move o mundo. E as crianças, quando você dá um sinal, dá um começo de alguma coisa, elas vão em frente, né? Criança é maravilhosa. É um start muito bom. Aqui na Casa 4 a gente está com as classes da manhã lotadas, só tem vaga ainda para as classes da tarde, né? Que a gente está fazendo 2 horários, de 9 ao meio-dia e de 4 às 19. Mas assim, tá super legal, porque as crianças vêm com uma animação, sorriso no rosto e muita criatividade. E claro, né, os adultos também têm que fazer um joguinho de cintura para que eles estejam o tempo inteiro animados e mantenham esse pique para tentar finalizar as férias de verão, as tarefas e ficarem mais livres, né, para poder curtir um pouquinho do verão, né? Tem os pais que começam aí com a semana de descanso nas fábricas, né? Então, a gente vê os pais animados de trazerem os filhos, de acompanhar, Sim. De perguntar como é que foi, né? Ficam felizes quando vêm os resultados positivos, né? Então, nós comentamos no nosso último pod sobre a importância das tarefas, né? E aqui a gente vai mostrar o porquê dessa importância, né? O que isso faz de diferencial na vida da criança. Então, assim, Lúcia, qual que você gostaria de mostrar primeiro? Aqui tem tanta coisa bacana. Temos liberação, tá? Para mostrar aqui alguns dos trabalhos realizados na casa. A gente começa por onde? Eu acho que a gente podia mostrar os posters, né? Que os posters é bacana, né? Os coloridos, né? Tem alguns que não estão finalizados, mas é só para o pessoal de casa fazer uma ideia do que vai, né? Então, eu vou tentar mostrar aqui na câmera, ó. Nós temos esse aqui, que é o pôster do Akai Hané Bokin. Para quem não conhece o Akai Hané Bokin, a Lúcia comentou no antigo pôster, né? No outro pod, sobre a importância do Akai Hané. É um serviço social, né? É uma contribuição. Uma campanha social. Campanha social. De apoio às pessoas que necessitam. Que agem diretamente em loco, né, Lúcia? Tipo, eu já ouvi falar que o Akai Hané, ele realiza obras legais nas creches, nos asilos, nas praças públicas. Órgãos públicos se juntam, né, para ver as necessidades em loco e realizam, com essa contribuição que eles recebem, né, eles realizam as melhorias ou criam novos apoio, né? Necessitadas. Sim, então né? É muito bacana, né? E as crianças são incentivadas a conhecer sobre esse serviço, né, social, e aí elas criam dentro dessa analogia, a pena vermelha. Não me perguntem, eu não tenho essa informação. Por que é uma pena vermelha, Lúcia, você sabe? Não sabia. Nós vamos ter que procurar a informação. Mas representado por uma pluma vermelha. É o símbolo da campanha. É o símbolo da campanha. Algumas
crianças recebem Recebe menos as pluminhas material mesmo, né? vermelho, As peninhas vermelhas. Eu queria chamar a Por favor. atenção aqui um pouquinho do trabalho, né? É, aqui tá as letras que dão nome ao trabalho, mas o mais importante se você pensar numa campanha social, não importa se a sua criança pinta maravilhosamente, se a sua criança ainda está aprendendo a pintar, o importante é que o sentimento da campanha está aqui, né? A campanha sai a partir do coração, provavelmente, que ela pensa, né? Vamos fazer um cofrinho, vamos juntar as nossas moedinhas para colaborar, né? É um céu estrelado, gente. É uma criança que pensa com o coração, pensa no social, né? Então, a motivação é o que está por trás, não é exatamente se o meu desenho tá mais assim, mais assado. Às vezes, a estética dos pais, que os pais pensam que seja uma boa pintura, um bom desenho, né? Não é exatamente aquilo que é o necessário, né? O necessário é despertar o sentimento e pensar na sociedade como um todo, né? Isso, lembrando que a ideia dessa campanha, inclusive presenteia as crianças que são os melhores desenhos, às vezes a estética é o que menos conta, o que conta Sim. vai contar esse sentimento que a Lúcia falou, né? A representatividade desse sentimento no trabalho e a dedicação que eles fizeram com o colorido, né? Então, acho que a estética final da coisa é mais voltada para o sentimento. Então, é bem bacana que as crianças participem disso, né? Temos um aqui que está começando, ainda não foi finalizado, mas que também tem toda uma, né? Tem toda uma didática aqui por trás desse desenho, achei muito bacana. A criança criou aqui, né, uma caixinha com as peninhas que saem, né? Elas estão voando em direção à ajuda para alguma situação. Colocou aqui frases de efeito muito legais, né, voltadas dentro do tema do que ela viu. Então, isso aqui cria, né, um desperta, eu diria, né, a criatividade da criança voltada a um tema específico, a ter essa ideia, né, do coletivo também, né. Então, esse é apenas um dos temas, tá, gente? Cada cidade também cria outros temas diferenciados, né. Tem um aqui que também achei muito bacana, além dos temas sociais, é um tema voltado para a família, vistos que durante as férias de verão e com o feriado do Obon, as famílias têm mais tempo livre para passarem juntas. Esse aqui não está finalizado, mas o Catei no Ri, né, é assim, as crianças representam aqui o que elas fizeram com a família. Esse aqui ela foi à praia, né, com a família, achei muito bacaninha. Não está terminado porque a gente está no meio, né, da semana, mas é só para vocês terem uma ideia de como funciona. Gente, mas a força desse azul fala por si mesmo. O mar estava extremamente bonito, né? Eu sei que ela me explicou que aqui amanhã ela vai terminar aqui a parte da areia, né, que tem uma cor especial, ela não quer branco, ela quer pintar de bege. E aqui vai ser o céu, bem bonito também, que ela falou, tia, o meu céu tem um azul diferente do azul do mar, mas ele é quase azul do mar. Então ela está me explicando que amanhã ela vai trabalhar essas cores direitinho. Então você olha um desenho como esse e sente assim, nossa, a criança, essa memória que ela traz, né? E ela faz justamente um desenho baseado na memória que ela teve da experiência, né? Isso é muito bacana. Então isso aqui são exemplos de pôsteres de concurso, tá? Então a criança faz esses pôsteres e manda para concurso. Se ela ganha, alguns ganham prêmios, por exemplo, tem o do J.A., que ele, independente se foi bonito ou não o desenho, só pela parte do esforço da criança, ela já ganha um prêmio de consolação e é muito bacana. Fora isso, nós temos o que, Lúcia? Aqui é a caligrafia, né? Caligrafia japonesa. Isso também, gente, é trabalho de concurso, onde as crianças elas fazem de acordo com o tema lá da sua série, né, do seu ano letivo, elas trabalham a caligrafia japonesa, né, e mandam para o concurso para participar certinho e tal, e as que são presenteadas ganham certificados, é muito legal, né? Acho que conseguem. Vai treinar, além da proposição, né? Vai treinar a mão, vai usar o espaço, vai fazer, vai refazer. Sim, não sai de primeira, né? É todo um trabalho. Trabalham com nanquim, então isso, né, demanda uma certa... eu diria um controle maior da mão, é um pincel livre que vai aqui, então é bem bacana, a orientação do professor, mas ainda assim é um trabalho bem delicado, né, A que gente exige.
uma professora super hábil, Bem super dedicada. muito dedicada. Hoje foi maravilhoso. E as crianças estão em processo de trabalho, né? Sim. A gente não veio necessariamente mostrar os nossos resultados, né? A gente está mostrando como é que estamos faz, fazendo, né? Como Para que as que pessoas faz. observem, vejam como é que faz. É E isso. quem puder ou precisar, veja como é que é, né? Para saber, né, também como apoia, para né? conhecer, né? Fora isso, né, muitas escolas pedem também o ENIC. NIC é diário, onde a criança escreve, né, uma história sobre uma experiência dela durante as férias, né? Ela escolhe um tema, escreve, né, e depois, para completar essa redação, ela faz um desenho que represente o que ela escreveu embaixo, né? E aí ela faz coloridinho, assim, bem bacana. Acho que as crianças são muito criativas. Por exemplo, essa menina foi no Hanabi aqui, já desenhou, né, a família assistindo o Hanabi e depois escreveu aqui o que ela achou, como que ela se emocionou. Isso é muito bacana porque a criança também rememora, né, o que ela viveu e aprende a colocar isso em palavras. Isso é fundamental para ela ter desenvoltura com redação no futuro, onde ela vai precisar muito para as provas, né, de vestibular, etc. Construir a narrativa dela, do que foi vivenciado, como foi vivenciado, Exatamente. o que eu concluo daquilo, né? E o desenho desperta, né, essa memória, né? Então, esse aqui é o trabalho de uma criança da primeira série, ainda assim, olha que bonitinho, né? Muito rico, muito rico, muito lindinho. E é isso, né? No último podcast, a gente comentou também sobre um livrinho que a gente tem da nossa região aqui, que é mais ou menos, hoje eu trouxe, né, para vocês terem uma ideia, esse aqui é do 2º ano. E esse é um dos livros, dos cadernos de exercício que vai para casa durante as férias, para que durante os 40 dias a criança tenha a revisão de todos os conteúdos que ela presenciou na escola durante esse primeiro trimestre. Então aqui ela vai ter noções de moral e cívica. Tanto da vida diária, isso, né? Caligrafia, o comportamento da vida diária, social, o que se espera da criança, um pouco de leitura, matemática, ciências, né? A parte também da observação, que eu acho muito interessante, porque eles pesquisam. E nesse caderninho aqui a gente tem também os challenges, né? Que são desafios, onde a criança vai escolher temas e fazê-los para apresentar na escola e os coleguinhas também terem acesso. Fica lá em exposição. A escola prepara uma exposição com os challenges das crianças de verão. E aí, além desses temas, tem os temas livres, onde a criança pode fazer pesquisa, né? De you, quem que a gente fala, né? E aí apresenta também na escola, muito bacana. Eu me interesso por trens, aviação. Vou pesquisar sobre isso. Insetos, é a sua grande chance de fazer. De fazer quem gosta, né? Trabalho, um pôster, um jornal completo. E a escola manda assim, ó, as listas, né? Para os concursos. Desculpa, a garganta tá. A lista, né, dos concursos, elas vêm assim, os temas, né? São em média 13 temas diferenciados e os órgãos também que disponibilizam esses concursos, eles estão aqui. Depois vem explicando qual material que você pode usar, qual tipo de cartolina, qual o tamanho de cartolina, que tipo de tinta você pode usar, se o seu papel pode ser branco colorido, exato, né? A posição que o desenho tem que ficar. E alguns oferecem assim também a identificação, onde a criança preenche e cola no trabalho, né? Para poder ser identificado certinho, né? Para o concurso, né? Então, assim, era disso que nós tínhamos falado. Acho que visualizando fica mais fácil para os pais entenderem quando chegam em casa. Visualmente facilita um pouco. Muita coisa, né, gente? Além disso, obviamente, a gente aqui na Casa 4, também a escola oferece... Antes de finalizar as aulas, eles liberam um tempo da biblioteca para as crianças pegarem os livros. Como a gente falou das redações, também tem as redações de concurso, onde são livros específicos que as crianças têm que ler e fazer a redação de conclusão. Fora isso, tem uma novidade, tá, gente? Eu peguei hoje de uma escola, achei muito bacana, eu até anotei aqui para vocês, porque dessa escola me dizia assim, quando a gente fala... eu botei minha listinha, perdi a lista, desculpa. Então, esse que a gente fala que tem que escolher o livro específico para participar do concurso chama o Dokusho Kansobun, né? Que é uma redação de conclusão do livro lido, que é um livro específico de uma lista que muda todos os anos de acordo com o ano letivo da criança.
Mas fora isso, eu Às peguei vezes em hoje. cima de um tema, são Sim, vários livros, você trabalha o tema sim. e escreve sobre ele, né? E esses Né? temas, às vezes, eles são muito voltados, né, para a realidade da coisa, como ser pensante social. Fala, às vezes, de preconceito, fala-se sobre reciclagem, fala-se sobre sentimentos humanos. São livros bem, eu diria até que um pouco polêmicos. História, questão das Sim, guerras, guerras, né? né? Essa época de verão a gente fala muito sobre, né, as guerras, né? Sobre principalmente o efeito da guerra, né? Na história da humanidade. Então, assim, muitos livros são voltados nesse tema, onde as crianças têm um discernimento para desenvolver esse tema através de uma redação. Que aí leva, em média, o que 400 modes que eles falam, seriam 400 Toques, hieróglifos concentrações. japoneses, né? E, fora isso, eu achei uma novidade hoje, achei interessante compartilhar com vocês. Todas as crianças que vieram na casa, elas trouxeram as folhas do Kushokan Sobon para fazerem de livros específicos, mas também algumas crianças de escolas fora da nossa cidade, elas trouxeram folhas para a realização da tarefa referente à redação, que chama Seikatsu Sakubun. É uma novidade essa palavra pra gente, né, que não está habituada, eu não estava. Mas eu entendi depois que são redações São sobre redações o dia a do dia dia a dia, das férias, né? né? A criança escolhe um tema, escreve uma página, escolhe outro tema, escreve outra página, E olha né? que boas férias dão boas redações. Sim, tem muito assunto para ser falado, né? Então hoje era isso que a gente queria trazer, né, Lúcia? Mais um pouquinho, né, da Redação é importância. muito interessante porque uma vez eu vi uma palestra que dizia assim que os bons escritores eles fazem uma boa história de qualquer coisa. É verdade. A gente aqui também às vezes espreme um limãozinho para fazer uma limonada. Por exemplo, a gente comentou, né, que esse livro específico, e essa é uma história que eu gosto de contar, porque a minha filha não está por aí, então eu gosto de contar essa história porque aconteceu comigo, eu acho que acontece com alguns pais também de primeira viagem que não conhecem como funciona o sistema. No primeiro ano letivo da minha filha, ela tinha que fazer uma redação do Dokushokan Sobon. E aí ela tinha que escolher o livro específico da lista do concurso. E aí combinamos, olha, você vai no dia, tem um horário, tá, gente, que abre a biblioteca, tem que pegar esse livro, porque se você não ficar na fila, você pode perder, não tem tantos livros e tal. Se outra criança pega na frente, você fica sem, tem que escolher outro tema. Então tem todo um processo que quando você é pai ou mãe de primeira viagem, você tem dificuldade de entender se você não tiver nesse meio, né? Então, assim, eu combinei, olha, não pode esquecer, você tem que estar na biblioteca da escola tal dia, tal hora, pega o livro tal e vamos fazer a redação, tá bom. Orientei bastante, fui trabalhar, fiquei tranquila. E aí falei, olha, nesse dia, inclusive a gente vai viajar, né? No final da tarde a gente ia pegar um voo e tal. E falei, ó, deixa tudo organizado, porque quando a gente chegar lá onde a gente vai, né? Vai ficar passando um pouco das férias, você aproveita para terminar a redação lá e voltar tranquila. Ok. Fomos viajar, perguntei antes de sair, colocou na mochila? Coloquei, pegou o livro, peguei, tá tudo tranquilo, fomos embora. Quando a gente chegou no local que a gente ia ficar hospedado, primeira coisa que eu falei, vamos terminar a parte mais difícil, porque a redação, né, é sofrida, acho que em qualquer língua, em qualquer país, né? Então eu falei, pega o livro, vamos ler o livro, né? Quando eu voltar a gente já começa a redação. E aí minha filha vai lá toda feliz pegar na mochila. Surpresa! O livro que ela pegou, não sei porque águas d'água ela não pegou o livro específico do concurso e pegou Chapeuzinho Vermelho, porque foi o que ela mais amou, porque despertou a atenção dela, ela olhou assim numa direção que estavam os livros da Disney ou de alguns contos infantis e ela foi para esse lado, esqueceu de ir para o lado que estava os livros específicos. E aí o que aconteceu? Gente, o meu mundo caiu. Como E é aí que eu vou ajudar minha como é que filha vai agora? ajudar, né? E como é que ela vai participar desse bendito concurso? Então, assim, bem, posso dizer que os 2 dias de férias da nossa viagem foram perdidos, porque a gente ficou tentando ler, reler, mastigar Chapeuzinho Vermelho para ele dar conta de encher 5 páginas. Porque o Dokushokan Sobon ele ia no mínimo 3, no máximo 5, mas ninguém me avisou. Como veio 5 páginas, eu creia que ela tinha que fazer 5. E aí, pasmem, a gente teve que espremer o lobo, o Chapeuzinho, a vovó, enfiar sentimentos na vovó, enfiar sentimentos a mais de observação da Chapeuzinho Vermelho, para que ela tivesse conteúdo para escrever 5 folhas. Foi um trabalho hercúleo terminar
um Dokusho Kansobunda, Chapeuzinho Vermelho. Uhum. Isso ficou marcado na história da nossa família, tá? Minha filha faz questão de falar, isso foi traumático para ela, né? Mas ela conhece Chapeuzinho Vermelho de trás, de frente, de costa. Ela disse que conseguiu destrinchar todo o personagem, né? E saber qual que é o sentimento do lobo, da vovozinha, até do lenhador, de todo. Ela disse, mamãe, até o pinheiro da floresta, eu tive que botar sentimento no pinheiro da floresta, entender por que estava balançando para um lado ou para o outro. E assim foi, mas eu recomendo que os pais fiquem atentos, porque às vezes a gente manda a criança, né, que também não tem experiência, era o primeiro ano letivo dela, e mesmo com toda orientação, acontece esses percalços. E a criança acaba perdendo o concurso. Ela não conseguiu mandar nesse ano, né? O Dokusho Kansobun dela não foi para concurso porque não era o livro específico. Ficou em exposição na turma, porque caprichou na letra, mas enfim, perdeu-se, né, aquela coisa. Aí eu descobri que também isso pesa muito para os pais, né? É um trabalho mais dos pais de orientação no primeiro, segundo, terceiro ano, até que a criança tenha autonomia, né, para poder entender a importância, né, Lúcia? Bem complexo, né? Acho que um pouco do escrever, quando você conta alguma coisa do que você leu, vai por você, passa pela leitura, né? O que eu entendi, e se tem alguém de apoio para perguntar o que você leu, o que contava a história, como que começou, o que aconteceu depois, né? Isso vai dando a ligação O que para você eles mais irem gostou, o que você achou pensando. interessante, né? O apoio, às vezes, não precisa necessariamente um pai especialista em redação, né? Nem O pai, kanjis, nem de hiragana, jeito nem nada, nenhum, um né? pai de boa vontade que pergunte como que começa essa história? E Me depois? explica, né? E depois disso? E o que vem depois? E no dia seguinte, né? Acho que essas etapas até chegar na conclusão da história que são passo a passo de narrar alguma coisa que aconteceu e o que você achou de tudo isso, né? Onde a pessoinha vai se colocar e vai dizer o que achou ou por que pensa assim. Às vezes, né, colocar alguma coisa que não tem nada a ver com a história. E aí a grande chance do pai, que é o pai e a mãe, a pessoa que tem experiência, ajudar a fazer uma ligação com a Trazer história, de volta, né? né? Uhum. Então, eu acho que apoio de pai e mãe Né? Pode ser um tio, um avô um também, um tesouro. avô, né? Sim, Alguém da família que exatamente. possa, né, tá dando esse apoio funciona muito Sim. bacana para a criança. E a gente vê também, né, eu creio que a criança pega mais autonomia e segurança. Eu sinto que as crianças da Casa 4, elas têm assim, até você elogia e elas se sentem elogiadas, elas se sentem reconhecidas, né? Então, assim, quando elas realizam as tarefas delas, que a gente fala, nossa, como você se saiu bem, olha que coisa linda, né? E mostra realmente o esforço delas, né? O antes, o durante e o depois. Eu sinto que as nossas crianças, elas saem daqui, assim, eu diria de coração lavado, assim, elas saem, tipo, tranquilas, porque elas sabem que elas fizeram bem feito, elas sabem que elas vão poder participar adequadamente. Então, isso pra gente, eu acho que é nosso resultado mais positivo. É ver nas crianças o efeito positivo delas terem se esforçado, delas terem feito a experienciação, né? Específica, né? Se permitirem desafiarem-se, né? Eu acho que essa parte é muito... Pra gente é a chave de ouro, eu acho que é a cereja do bolo. Né, Lúcia? Eu acho que o apoio, é claro que os pais são fundamentais, né? Mas, enfim, para as pessoas que precisam, o apoiador qualificado, experiente, faz muita diferença. Ele, né, a gente está falando aqui, né, do seu esforço, do seu trabalho nessa semana, por exemplo, se mostrando os trabalhos que você apoiou, né, a experiência da pessoa que tem auxiliado por todos esses anos as crianças é outra coisa. Eu penso, né? Observando, tem esse qualificativo assim do como apoiar, O como direcionamento, fazer, né? como direcionar para você chegar lá onde se produza um trabalho que faça sentido, que tenha qualidade, puxar a criança no ponto onde está precisando, né? Eu acho que
uma coisa extremamente importante. E muito satisfatório, eu diria. Pra gente, assim, bem, eu me sinto assim, eu falo, né? Teve um período da minha vida que eu falava, nossa, é muito sacrificado, é muito quente, as crianças sofrem no calor, papapá. Porque antigamente, quando a gente começou, não tinha ar-condicionado nas escolas e realmente Sim. as férias de verão que a gente chamava para fazer, a criança suando, assim, as bicas e a gente ali também suando as bicas. Mas eu falava assim, nossa, será que ano que vem a gente vai ter que fazer sacrifício de novo? E aí, quando chegava perto de agosto, a gente já estava lá com toda a programação feita, com material pronto, esperando as crianças. Então, assim, isso já vem de mais de uma década, quase 2 décadas fazendo isso. Então, é realmente muito satisfatório quando a gente vê que não foi só um trabalho figurativo, não foi só Sim. trazer para terminar o livro, não foi só trazer para dizer que fez, né? Fazer de qualquer jeito dando as respostas. Não, a gente aqui incentiva a nossa criança a ser um ser pensante na sociedade, ela participar e buscar o caminho dela, né? Se expor. Mesmo que precise fazer e refazer. Mesmo que seja fazer, cansativo, assim. mesmo que às vezes seja sacal. A gente tem crianças que ficam muito estressadas para fazer redação, porque tem extrema dificuldade de expressarem-se em palavras, mas a gente tenta aliviar essa carga de estresse delas, fazendo elas buscarem assuntos que tragam tranquilidade, né? Que tragam assim um pouco mais de menos estresse para que elas escrevam esse assunto. Até porque também é a semana de apoio, né? Não é um dia. É verdade. Então você pode retomar, rever, recompor, né? Consertar, ajustar, isso, né? Isso. Mudar, tem crianças que mudam, tá? Começam a fazer uma página de um assunto, depois falam, Mudei de mudei de ideia, quero falar de outro assunto. E nisso é que entra também o apoio dos pais, porque a gente aqui ajuda a criança a escrever, se expressar, escrever correto, usar a gramática, a caligrafia, etc. Mas se ela não tiver conteúdo para falar sobre isso, fica meio capengando, né? Então, como eu digo, quando os pais levam a criança para ter experiências de verão, seja indo à praia, seja visitando uma biblioteca, um museu, nossa, isso enche de conteúdo para ter o que falar numa redação. Então, isso é muito positivo. Acho que esse apoio também influencia bastante. O pai que conta, senta histórias, no cantinho, né? conta história, a rede da casa da avó como é que era, aí você entra pela história do tecido, do tecer, muita história os pais têm para contar, eu acho. Exato. E a Semana do Bom, ela tem uma semana de mistério também, né? Porque você liga a televisão, tá passando vários filmes assim, Ora Ega, que a gente fala, né? E são filmes de suspense ou de terror, e as crianças, elas ficam muito empolgadas para assistir alguns desses temas. Então, eu lembro que quando eu era criança, na casa assim, a gente sentava para falar de assuntos medonhos, né? Tipo, à noite sentava-se na varanda. Sentava na varanda e começava aquela sessão de histórias assustadoras. A gente não conseguia dormir depois, ficava ali um tempão, né? Querendo, tipo, pegar na mão do primo que estava ali do lado, da prima, tipo, não consigo dormir. Porque juntava todo mundo na casa da avó, então tinha aquela sessão, né? Agora é a hora de falarmos das histórias de terror. E às vezes eram histórias inventadas de última hora, mas todas crianças, né? Então era muito bacana. Sempre tinha um tio ou uma tia que participava daquilo com a gente e era muito bacana. Então eu tenho essa recordação de infância, fiz isso muito com a minha filha e com as amiguinhas dela. E no final da noite, como dorme todo mundo junto no mesmo quarto, né? Muitos colchões no chão. É muito bacana porque vira um grande acampamento, né? Então, assim, esse tipo de memória, né? Que seja assim, que traga esse conforto, né? De aconchego, né? Mesmo que seja esse tema, fica uma coisa aconchegante. Eu sinto muita saudade dessa época, onde a gente ficava ali reunido, né? Na infância, com todos os primos, amigos e tal, e que se reuniam para ter esse acampamento, que era na casa da avó, na casa de uma tia, né? Então era muito bacana. E aqui no Japão, mesmo a gente sem essa rede de apoio, com as famílias às vezes, né? Estando longe dos seus familiares, criar esse vínculo com a criança, mesmo que a família seja pequenininha, mesmo que seja só ali, né, poucos membros, mas criar algum tipo de vínculo nesse sentido ajuda muito a reforçar essa parte sentimental também das crianças, né? A gente vê tantos pais que, nossa, fazem comidas incríveis, né? Sim. É a grande chance de sentar junto, vamos cozinhar, vem cá que eu vou te ensinar a fazer. Vem conhecer o sabor da família, né?
Então é bem bacana. A minha mãe, ela costumava ensinar para as amiguinhas da minha filha a cozinhar ovo, fritar ovo, era muito bacana. Aí os pais vinham assim, nossa, minha filha chegou em casa fritando ovo, quem ensinou para ela? E era a avó, né, a avó postiça lá em casa, ensinava isso para as amiguinhas, era bem bacana. E a minha filha nem sabia que ela sabia fritar ovo, porque eu não ensinei ela, mas a avó ensinou, então, de A escola boa. tem aula de cozinha, mas Sim, e aquele prato do seu é país, aquele bolo verdade. que só seu Só, país faz na só sua seu pai faz, só casa. sua mãe cozinha, é muito É, legal. é, Passar isso é. é um companheirismo que é ali de cozinha, Uhum. né? Você quebra o ovo, Cria intimidade também, né? né? Cria ligação, eu falo, né? É um laço É um que laço muito fica. poderoso. E agora, né, como a gente falou, é tudo isso a importância, né? Os livros, aqui a gente tem uma biblioteca também incrível que as crianças aproveitam para emprestar, levam, trazem e cansaram desse livro, pegam outro, que falam sobre temas de verão, todas as estações do ano, é muito bacana. E aproveitando, né, Lúcia, que tem um tema também recorrente que a gente precisa lembrar antes de finalizar esse podcast, é que, terminadas as férias de verão, o que é que acontece na rotina da escola japonesa? Já Ai, vamos dar um start para o próximo pod? terminando, começa as avaliações, né? As crianças voltam para a escola, já chegam as avaliações, É verdade. né? No mês 9. Então, a partir do mês 9, né, depois de toda essa trabalheira do verão, começam as rotinas, né, de retorno à escola, onde as crianças, tudo que elas revisaram, elas vão ser cobradas lá em setembro para ver se está tudo ok ou não. Né? E para as crianças da Fundamental 1, da Fundamental 2, começam também várias atividades voltadas para o vestibular, ao colégio, eu falo, ao vestibulinho do colegial, né? Principalmente para as crianças do terceiro ano. As crianças do Fundamental 2, geralmente no segundo ano, também passam por experimentar atividades de trabalho agora nas no férias, verão, né? é isso. Algumas optam ficar um dia na creche ajudando, outras vão ao supermercado empacotar, enfim, Interessante. que é uma ponte para profissionalização, o caminho de conhecer como é que é Essa o experiência, trabalho, né? É verdade. Inclusive eu tive no Kain's Home, que é uma, né, é uma loja muito grande aqui na nossa cidade. Encontrei alguns alunos alunos do segundo ano do Fundamental 2, realizando essa experiência de trabalho, onde o aluno vai voluntariamente conhecer como funciona a dinâmica de um ambiente de trabalho como esse. Alguns optam pelo McDonald's, outros por alguma lanchonete famosa, outros por grandes home centers, né? E outros vão para a área de saúde, né? Sim, Eu já vi alunos na clínica, eu já vi alunos no dentista. Ou seja, a criança escolhe um ambiente, é a escolha do aluno, tem uma lista enorme, onde ele pode escolher o tipo de ambiente que ele quer estar inserido durante 3 dias. Eu acho que a experiência que chama... Você lembra como é que chama o nome da experiência? É Shokubá Taiken. Experiência de trabalho. Onde a criança fica ali 3 dias, né, descoberta do trabalho, isso, né? E ela vai aproveitar, conhecer como que respeitar o horário, chegar no horário, né? Quem é o chefe, quem está acima de mim, quem é o meu colega hierarquia, né? Já aprende sobre hierarquia horário também. do descanso, horário do trabalho. Como atender um cliente, quando trabalha com público direto, né? A linguagem, né, formal também se aprende nesse período. E aí, depois dessa experiência, eles ficam sabendo, tipo, então daqui um pouco, quando eu me formar no Fundamental 2, ou me formar no colegial, eu vou fazer um bico em alguma área como comércio, não, como atendimento ao público na área de restauração, ou de hotelaria, ou de assistência social. Então, eles passam a ter essa noção de como funciona. Não que eles vão escolher o ambiente de trabalho por essa experiência, mas eles criam uma noção de como funciona. É descobrir, né? Você vai lá e já sabe como é que é lá fora, né? Para as crianças que passam praticamente a vida na escola, elas entram pequenininhas, né? No segundo ano do Chugaku é a hora de começar a olhar para o mundo, né? Pro mundo. E aí já no terceiro ano elas se dedicam totalmente, quase que exclusivamente à preparação para o vestibulinho,
que é obrigatório para ingresso no colegial, né? Então, essas experiências são bacanas. Muitas escolas também aproveitam esse período para fazer as viagens de campo, né? Ou antes das férias ou durante as férias. Eu lembro que na minha época de atendimento em escola fundamental 1, é nessa época do verão que eles fazem os acampamentos de verão, onde as crianças do quinto ano viajam e ficam 2 noites e 3 dias fora, né? Acampamento, né? E é também bacana vivenciar como que é fora vida da em grupo, escola. né? Cuidar do que é público, né? É bem bacana. É verdade, né? É verdade. Então, é mais ou menos assim que funciona a rotina. A gente quer dar essa noção para que vocês possam ir acompanhando e se inteirando de como funciona a rotina durante os períodos todos do ano letivo, como a gente já comentou que são 3 trimestres, né? Então, terminando agora, a gente vai, né, em 2 de setembro, a gente vai iniciar o start do segundo trimestre, né? E já com todas essas novidades, dependendo do ano letivo, dependendo do tipo de escola, né? Cidade também tem um pouquinho de diferença de uma para outra, mas no geral é assim que funciona, né? Assim que anda, né? Assim que anda a corte, né? Assim que segue a banda. Essas são praticamente o conjunto das atividades das férias, né? Verdade. E aí, então, depois do segundo trimestre, a gente volta aqui para contar, aliás, depois, no início do segundo trimestre, a gente volta aqui para contar mais novidades, porque tem muito mais coisa também. Mas, como a gente já comentou, verão é o mais longo, tem mais coisa a ser feita, mais experiências a serem vividas e mais trabalho também, né, de certa forma, porque apesar de ser férias, não é uma coisa parada, né? É uma coisa muito ativa. É também um momento, tá, onde muitas coisas acontecem, né? Tem as experiências para assistir fogos de artifício, porque várias cidades, né, tem esses eventos abertos. Na semana que vem começam o Bom Odori, que é onde alguns bairros liberam, né, tanto iluminação, Isso. né? A gente vê muitas crianças, né, participando, né? nos Festivais de bairro, né? Bem regional. São bem regionais, né? Onde a criança... Nós mesmo vivemos aqui no nosso bairro semana passada, foi o Matsuri daqui da Yokogawa, onde a gente tem ali, né, as barraquinhas, onde a gente tem ali o pessoal dançando o Bom Odori, onde a gente pode experienciar muitas coisas, e as crianças voltaram contando assim, foi o melhor festival que eu tive na vida. O Henrique veio todo empolgado, então assim, é muito bacana porque isso também traz conteúdo, tanto para a criatividade, né, artística, quanto para essa parte que a gente já falado e para essas memórias, né, que as crianças vão crescer e vão levar com elas, né, tão poderosas, né, que vão trazer. Viver um costume diferente, eu me surpreendi muito com a forma de cortar melancia ou quebrar melancia. Ah, sim, eu achava. Eu fiquei chocada. Nós também, né? A gente já quebrou tantas melancias, né, Lúcia? E no início eu levava melancias próprias para consumo. Até eu fui descobrir que nós tínhamos uma outra forma, que era pedir aos jataquês aquelas melancias com defeito, né? Onde é para quebrar e não para comer. Mas também, de boa, nós não comíamos a quebrada é mais para criança ter essa noção, né, de posicionamento, também é divertido. Depois que a gente acostuma, vira uma farra do boi, as crianças amam, né? Então, assim, é aí que se fazem os cartões de verão também, onde a gente tem, né, envia para os amigos, né, cartões de verão, então é muito interessante, né? Eu acho que se inserir nas atividades culturais, assim, que tem às vezes um centro comunitário do bairro, visitar, independente de religiosidade, você visitar a expressão cultural do seu bairro. Sim, até porque, olha, a religião vem, aqui né? Aqui a religião ela é mais cultural do que religiosa. E as pessoas são extremamente abertas. Venha tomar sorvete. Sim. Junto com a criançada do seu bairro, tá o diretor da escola. Então, venha catar o semi, né, no jardim do Jinja. E a gente vai lá, as crianças estão catando, né, mosquitinhos, os bichinhos de estimação como o kabutomushi, né, e aí é bem bacana. Você junta a atividade divertida, a pesquisa, já faz sua redação e já entrega o seu trabalho. É verdade. Inclusive aqui na Casa 4 a gente tem um jardim e hoje as crianças estavam lá fora catando, né, as cigarras, que é os semizinhos, porque são vários tipos, né?
e elas têm que trazer para observação. Aí trazem aquelas que estão ali vivas ainda, e para não voar, para não causar aquele pânico na sala, a gente tem que botar um copinho em cima, e as crianças ficam ali doidas para arrancar o semi para ver o escândalo que vai dar. Às vezes é a casquinha do semi quando ela trocou, né? Quando ela saiu da casca. Então é muito bacana observar como cada criança vai escrever diferente visão, né, do que ela está presenciando ali. Precisa ser coletivo, cada uma é individual, então ela vai criar, né, um produto diferente uma da outra. É muito bacana ver esse desenvolvimento. O discernimento que cada uma tem é muito legal pra gente. Não é isso, Lúcia? Quando você sabe quantas pernas tem um semi. Agora tu me pegaste, a gente estava falando sobre isso hoje, eu acho que é não. 8, mas a gente tem uma aqui, pregada na geladeira, acredita? Vamos pesquisar. Vou pesquisar para trazer para A gente falou isso, eu acho que são 8, é 8. São 4 de um lado, 4 de outro, é 3. Ou 3 ou 4, gente. Agora vocês me pegaram, eu tô com uma casquinha presa na geladeira ali. Vamos pesquisar. Ou pedir essa informação das crianças amanhã, porque elas têm na ponta da língua. Assim como as borboletas, né? Eu vi no trabalho de ciências hoje que eles tinham que especificar como que é criado o corpo da borboleta. A borboleta é formada por que parte? Cabeça, tórax, né? Patas, asa. O tórax em quantas partes? Gente, eu fiquei abismada. Eu falei, gente, era assim mesmo que a gente estudava essa parte? E achei muito bacana. Tive que relembrar lá com as crianças hoje. A riqueza do vídeo é fabulosa, né? Muito. Você pode abrir ali. Você viu que agora, né, eles abrem o tablet. Na minha época eu tinha que buscar livros. Eu lembro que até uns 10 anos passados, a gente pegava os livros da biblioteca sobre o tema. Por exemplo, vamos escrever sobre a planta tal. Ia lá, pegava a visão do desenho, a criança tentava reproduzir aquilo, só visual no livro. Hoje, eles trazem o tablet, abrem o tablet, papapá. Eu fiquei assim, passada, como diria a minha prima, fiquei assim, rosa chiclete, de ver como a criatividade deles é incrível, é muito rápido. Por exemplo, eu tive um aluno hoje que eu falei, olha, o teu tema é tal, deixa eu escolher, vamos lá desenhar? Ele falou, ai não, eu queria fazer no tablet e tal. Eu falei, tá, então você faz no tablet, depois você reproduz no papel, porque a cartolina tem que mandar para fazer e tal. E aí deixei ele meia hora pesquisando um assunto. E ele é o que estava mais empolgado com o Festival do Bairro. E ele falou, eu vou escrever sobre o Festival do Bairro. Eu falei, ok. E deixei ele lá desenhando e tal, e fui dar atenção para as crianças, dei a volta, né, a volta olímpica em todas as mesas. Quando eu voltei, ele fala, terminei. Isso, gente, sério, não deu 15 minutos. Ele me chama, terminei. Eu falei, como assim você terminou? Trabalho artístico aqui leva o quê? Muitas horas, pelo menos umas 3, 4 horas para terminar um trabalho artístico, que ele vai fazer o Stagak e tal. Eu falei, não, tá pronto, tá no tablet. Inclusive tá aqui, eu quero fazer assim. E ele abriu. Olha, eu fiquei assim, embasbacada. Além de estar um desenho perfeito que ele conseguiu fazer com a inteligência artificial, rico de detalhes, né? Ele até me reproduziu lá, né? Com a roupa que eu tava no festival, uma blusa de flores. Eu falei, como que você conseguiu reproduzir assim? E ele falou assim, agora é assim. E aí, pasme, no final ele aperta 2 botõezinhos lá e o negócio virou um filme. Ele animou os desenhos. E depois ele conseguiu mudar de hiragana para kanji, as palavras que apareciam no filme. Eu achei incrível que uma criança de que ele tem o que agora, né? 6, 7, 8, ele vai fazer 9 anos, tenha toda essa tecnologia a seu favor e saiba utilizar isso como ferramenta. Eu vejo que os professores incentivam bastante, sabe? Você vai fazer um trabalho, começa, não importa a sua idade, começa abrindo aí o PowerPoint, que é o básico do básico, né? Muito que está ali à legal disposição. Isso. E você sabe definir, você sabe explicar qual é a ordem que eu vou colocar os exames, porque não importa se é um slide, se você está colocando agora, porque você está aprendendo a organizar assim, ou se depois você vai usar, como se diz, vai encadear dentro de um vídeo as diferentes imagens. É uma narrativa, né? Achei então, incrível. Muito, muito rico. Muito isso rico. Em 15 minutos, ele falou, eu faço isso aqui de olho fechado e tal. Domínio de mídia, assim, é o básico do básico para você se comunicar. Incrível. E aí depois eu tive que dar um mundo extremamente novo. Aí depois eu tive que dar a boa notícia, né? Falei, amei o seu desenho, tá perfeito, amei o seu filme, gostei de você ter me representado lá também, todo mundo que estava no festival, foi muito bacana, mas tem uma notícia não tão agradável. Agora você tem como imprimir isso, porque a gente vai ter que usar isso escrito na cartolina, né? Ele falou,
Falei, não tem como mandar isso pro concurso, né? Aí a mãe veio, estava explicando, falou, olha, ele terminou o trabalho, mas ainda está virtual, a gente vai ter que trazer isso pro físico, né? A gente ainda é analógico nesse sentido, os concursos são analógicos ainda. Ela falou, será que não tinha uma forma de mandar? Eu falei, deveria ser bacana, mas acho que logo vão estar inventando essa versão. Né? Posso mandar no USB? Posso mandar. É, muito bacana, mas por enquanto ainda vai ter que ter esse trabalho de usar a mãozinha, né, na cartolina. Mas o trabalho está excelente, foi maravilhoso essa experiência que nem eu sabia, né? Uma outra coisa que eu descobri hoje, uma outra ferramenta muito potente foi quando a gente estava pesquisando alguns candis com a aluna de primeiro, segundo, terceiro ano, sem querer, foi um acidente, né? A gente estava abrindo aí um aplicativo de tradução para que ela pudesse entender, e aí abriu a câmera e pasme, o que a câmera estava mostrando aqui, ela estava lendo e aparecendo escrito na outra. O visor ficou dividido em duas partes, então a câmera ia jogando para cima o texto do que ela estava lendo aqui. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, gente, essa função eu nem sabia que tinha. E ela falou, tem facilidade assim que eu faço na escola para poder, quando aparece um kanji que eu não entendo, eu faço assim. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, vale para qualquer língua? Ela falou, acho que sim, não testei outras línguas. Vamos testar. E a gente ficou ali uns 15 minutinhos aprendendo uma ferramenta nova. Eu ainda me sinto arcaica, né? Tipo, eu me sinto assim um dinossauro perto das crianças, mas eu acho engraçado porque eu não ensino nada para elas, elas me ensinam muito mais coisas do que eu tenho para ensiná-las e todo dia assim eu fico surpresa de ver como eles trazem muitas novidades. Eu acho que ensinar a pensar é o caminho, né? Porque você ter muitas ferramentas e saber como dizer é formidável, né? Mas você precisa ter o conteúdo, né? Também, isso é importante. O conteúdo a gente tenta fazer criar, né? Essa parte tem que ter um direcionamento, né? Isso, correto. Sim, que as crianças dominem a capacidade de... dominem a forma de dizer. Aí você pode dizer com as ferramentas que você quiser, né? Se você saber utilizá-las bem, né? como usar, como se comunicar. Mas está mudando, né? Tanta coisa, né, Lúcia? Eu sinto assim, essa mudança que eu falo não é só física, mental, né, das crianças, não é só na nossa rotina. Eu tenho crianças, por exemplo, que hoje a gente fala assim, vamos lá fora buscar uma folha, uma flor, um inseto pra gente, porque tem o trabalho de ciências também, e aí a gente precisava de matéria orgânica, né, para trabalhar. E aí você vê a alegria da criança falar, vamos lá fora, toda empolgada. Mas tem aquelas crianças que falam, pra que eu vou lá fora? Eu tenho meu tablet. Então, assim, a gente vê já essa mudança na própria criança, né, dessas ferramentas tecnológicas, onde muitas vezes a parte analógica vai perdendo um pouco, mas ainda dá para se fazer um bom balanceamento, criando nelas esse vínculo, talvez seja pelo calor excessivo, muitas crianças também já estão muito acostumadas a ficar internamente, né? Só nos lugares climatizados, já não tem muita vontade de ir lá fora, e isso às vezes é prejudicial para a saúde, então seria interessante ter um bom balanceamento disso, né? Não tirar delas, né, essa empolgação de viver a natureza, seria bem bacana. Acho que a gente vive um momento assim de todo mundo encantado com a inteligência artificial e essas novas ferramentas que tem. Mas isso não invalida você ter o ilustrador científico, que é o sujeito que entende de ciência, é o sujeito que domina a arte e é aquele que consegue juntar as coisas e saber quando é que você produz um trabalho que tem valor científico. Que, se você não produz de determinada maneira, se você não segue as normas, você produz uma coisa bonita, mas é só isso, é uma ilustração de livro, mas não é uma ilustração científica, né? Então, entender que você precisa de todas as partes da planta, que partes, como colocar, como demonstrar, como arquivar, a produção científica da ilustração e a planta real, né? Existe toda uma relação aí que o analógico ainda prevalece, né? O tocar, o sentir, o olhar, o pesquisar. O ser humano que está ali atrás é fundamental. É o que eu digo, ainda seremos analógicos, né? Afinal de contas, o trabalho humano prevalece, né? E precisa prevalecer, né? Então é interessante. Essas foram assim as nossas, pelo menos as minhas avaliações de hoje, né? Ainda sigo para mais 2 dias de tarefa com as crianças e assim
é sempre muito bom. Eu me divirto muito com a molecada. Eu falo molecada, mas no sentido carinhoso, porque cada um tem uma personalidade, um jeito de se expressar, um jeito de falar, de agir, né? Mas no geral, gente, é muito legal. A gente É muito cresce rico. junto com eles e observar essa evolução, né? Porque eu digo que eu sou uma privilegiada. Tem alunos aqui que eu consegui acompanhar desde a creche, consigo ver como eles vão evoluindo a cada ano que passa, a cada férias de verão eu consigo ver quanto que eles avançam. Então, assim, isso para mim, assim, eu acho que é um privilégio. Conseguir acompanhá-los, poder observá-los, poder estar fazendo parte disso. Eu sempre agradeço muito aos pais por estar fazendo parte desse período da vida deles, né? Porque eu acho tão rico. E pra gente é encantador, E eu sempre. vejo crianças novas que chegam, né? Elas chegam e Sim, se sentem à absolutamente vontade. em casa. É aqui, era o lugar que eu estava procurando. Hoje a gente nem precisava pedir, eu pedi, olha, vamos fazer as tarefas e tal, as redações. E pasme, eu também recebi cartinhas, né? Tipo, desenho. Sensei, esse desenho é da casa, esse aqui é a minha redação da casa. Eu achei legal porque foram coisas que foram naturais delas. Tipo, elas escreveram sobre as experiências dela aqui na Casa 4. Isso pra gente, com certeza, é muito prazeroso de ler, é muito alegre, né? A gente está criando uma galeria ali no meio do vamos usar ali o nosso corredorzinho para fazer a galeria de artes. Estou tirando cópia dos trabalhos das crianças, pedindo autorização aos pais, para que eles possam chegar e ver, né? Porque às vezes quando eles chegam está dentro do envelope já para entregar na escola e a gente deixa ali uma copiazinha colorida para que os pais passem e vejam também a evolução dos filhos e possam, né, babar na cria, né? Porque é tão bacana isso, né? E é isso, eu acho que as férias de verão, elas são importantes para essa evolução das crianças. É um desafio para a gente poder acompanhá-los, mas é sempre muito prazeroso, né? E o que mais que a gente pode falar sobre isso, Lúcia? Eu acho que é uma felicidade compartida. Falou tudo. Então é isso, gente. Nós queríamos contar para vocês como funciona na parte prática, mostrando um pouquinho de como realmente. Porque falar, né? Fica tão distante se não tiver a parte visual. Acho que na parte visual fica mais fácil de todo mundo entender do que a gente está falando, do que se trata, e de poderem também se organizar em casa para dar maior apoio. E levando, né, essa organização de cronograma, porque eu acho que se a gente fala do que é esse período, o que é que vem depois, já deixa, né, até as famílias mais tranquilas de saber como podem agir, né, em setembro, em outubro, o que é que vem. Se liguem aqui no Pode na Casa, que Isso, a gente vai acompanhar na escolar. E vamos trazer sempre, né, esses assuntos pertinentes. Tudo bem aqui, Lúcia? Então, hoje a gente pode ir finalizando, né? Ficando por aqui. Acho que os pais vão aproveitar bastante, né, as informações. E olha, quem tiver interesse em entrar em contato com a gente, como sempre, né? A gente vai fazer o nosso jabazinho aqui. Na Casa 4 nós temos aulas de reforço para todas as séries, do Fundamental 1 e 2 e colegial, né? Temos também aulas de língua, japonês, inglês, espanhol. Temos também assessorias, não diria assessoria, mas apoio, né? Apoio educacional para quem está tentando uma carreira diferente, que são aqueles adolescentes que a gente está recebendo também, né? Os adolescentes e adultos que chegam de outros países, mas estão fora da parte obrigatória, né? Da educação obrigatória e precisam, né? Estudar um pouco da língua, conhecer um pouco da cultura. Sim, estamos aqui. Então, qualquer coisa, contate a gente pelas nossas redes sociais, entre em contato conosco que a gente está aqui para tentar ajudar no que for possível. Contem com a gente. Contem com a gente. E a gente fica por aqui hoje, né? Depois a gente promete trazer mais novidades, né? Da finalização das férias, porque a gente vai dar um resultado bacana para vocês e das novidades a partir de setembro no segundo trimestre escolar. Ficamos por aqui hoje. Uma boa noite a todos. Até mais, Até gente. mais. Tchau. Obrigada por hoje. Muito obrigada.